Olá, bem-vindos a mais um vídeo de análise de séries temporais e decomposição pelo modelo clássico. Nesse vídeo, nós vamos obter as medidas de acuracidade que permitem avaliar qual dos modelos, modelo aditivo ou multiplicativo, qual deles é o mais apropriado para descrever a nossa variável aqui sob análise. Eu peço permissão a vocês para retornar lá ao início, que é a variável gastos mensais com publicidade. Qual dos dois modelos, o aditivo ou o multiplicativo, é o mais apropriado para descrever o comportamento dessa variável aqui? Muito bem. Nos vídeos anteriores, nós vimos como obter os valores recompostos pelo modelo aditivo, vocês têm aqui, e pelo modelo multiplicativo. Nesse vídeo, nós vamos agora ver como calcular os erros e, a partir daí, as medidas de acuracidade. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Vamos primeiro calcular os erros pelo modelo aditivo. O erro inicial, que a gente chama de erro aditivo. Nós podemos começar aqui mesmo. Será igual o valor de gastos, que está lá na coluna C. Se você procurar aqui, ir lá ao início da série, você vai ver que o resultado está aqui. Esse é o valor da série. O erro é sempre o valor da série menos a previsão, menos a recomposição. Então, a gente pega aqui C2 menos, agora vamos lá ao final, menos o valor do y aditivo. Então, é calculado esse erro aqui. Nesse caso, deu um erro positivo. O valor do gasto para o primeiro mês da série está acima do valor recomposto pelo modelo aditivo. Arrastamos até o final. A gente pega aqui o cursor, está branco, puxa ele até ele ficar preto aqui no canto inferior direito, clica duas vezes, você tem o erro aditivo calculado. Certo? Reparem que alguns são positivos, alguns são negativos. E agora, nós vamos calcular o módulo disso. O módulo do erro aditivo, nós vamos obter isso, como vimos lá naquelas medidas de acuracidade dos modelos de tendência. A gente vai usar a função ABS do valor do erro aditivo. Simplesmente essa função vai remover o sinal onde existe sinal. Por exemplo, que esse erro negativo vai desaparecer o sinal. Então, a gente vem para cá, clica duas vezes. Vejam, por exemplo, onde tinha um erro menos 009, agora tem 009 apenas. Temos também que obter o erro quadrático, que eu vou chamar aqui de erro acento circunflexo quadrático do aditivo. Por que o acento circunflexo? Porque é o símbolo de potenciação no Excel. Então, isso aqui será igual o erro aditivo acento circunflexo elevado ao quadrado. Está vendo? O valor elevado ao quadrado. A gente dá um Enter e arrasta até o final. Agora, vamos obter o erro percentual aditivo. Como é que funciona isso? Como é que é esse erro percentual? Você faz, abre parênteses, o erro aditivo, que calculou ali anteriormente, dividido pelo valor original da série, que nós sabemos aqui que está na coluna C, que é o valor de gastos original. E multiplicamos isso por 100. Esse é o erro percentual, vai indicar o quanto esse erro representa do valor original da série. Ele representa 25% do valor da série naquele período. Certo? Arrastamos até o final. E, finalmente, chegamos no módulo do erro percentual. Opa, digitei errado aqui, perdão. Do erro percentual aditivo. Muito bem. É simplesmente o valor absoluto do conteúdo aqui da coluna CT. Então, eu vou fazer ABS, o conteúdo da coluna CT. Então, começamos com a célula CT2. E aí, arrastamos até o final
desaparecem, se existirem, né, os valores negativos. Por exemplo, aqui nós tínhamos um erro menos 007 e desapareceu. Muito bem, nós podemos fazer um raciocínio análogo para os erros do multiplicativo, que é isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai colocar aqui erro multiplicativo, que é igual ao valor de gastos, que a gente sabe que está lá na coluna C, começamos com a célula C2, menos o valor recomposto pelo modelo multiplicativo, menos o conteúdo da CP2. Certo? E a gente tem esse erro aqui. Reparem que esse erro é menor, pelo menos para esse período aqui, do que o erro aditivo. Arrastamos até o final e vamos agora obter o valor do módulo do erro absoluto do erro multiplicativo. Simplesmente usar a função ABS. ABS do conteúdo da CV2. Arrastamos até o final. Pronto. Agora, o erro quadrático, elevado ao quadrado, do multiplicativo. Então, você pega esse erro aqui, acento circunflexo 2, vai elevá-lo ao quadrado. É o erro quadrático. E a gente clica 2 vezes. Mais um pouco. Agora, vamos obter o erro percentual multiplicativo. A gente clica aqui 2 vezes. O erro percentual multiplicativo, raciocínio análogo do aditivo. Faz aqui igual, abre parênteses, erro multiplicativo dividido pela célula C2. Célula C2 é o primeiro valor de gastos, já foi visto anteriormente, vezes 100. Reparem que dá um erro menor nesse período do que o aditivo. A gente clica 2 vezes. Reparem alguns negativos aqui. E por isso a gente vai agora obter o erro percentual absoluto para o modelo multiplicativo. ABS do conteúdo da coluna CY2. E agora a gente arrasta até o final. E todos os erros necessários estão calculados. Agora, nós vamos calcular as medidas de acuracidade, aqui ao lado. Para facilitar minha vida, eu vou organizar da seguinte maneira. Eu vou colocar modelo aqui, aditivo, multiplicativo. E eu vou colocar as medidas aqui, EAM, EQM, EPM, EPAM. Muito bem. O que é o EAM? Erro absoluto médio. Pura e simplesmente vai ser a média do conteúdo dessa coluna aqui, da CR2 até a CR217. Então, nós vamos colocar aqui média mesmo, média simples, média aritmética simples. Abre parênteses. Vamos ver ali o conteúdo, né? Ó, módulo do erro aditivo da CR2 até a CR217. Então, dá esse resultado. Agora, observe, pessoal, que como ao lado eu tenho o erro quadrático e ao lado eu tenho o erro percentual aditivo e depois o módulo do erro percentual aditivo, basta eu arrastar nessa expressão para o lado e eu tenho todas as medidas para o modelo multiplicativo. E agora eu faço um raciocínio análogo para o modelo multiplicativo. Eu faço aqui, ó, média
média aqui do módulo do erro multiplicativo de CW2 até CW17. E agora basta apenas arrastar para obter as outras três medidas. E agora nós temos a situação mais difícil, que é tomar a decisão. Nós devemos escolher o modelo que tiver a maioria das medidas mais próximas de zero. Se a gente usar a formatação condicional, por exemplo, o EAM, usar aqui, formatação condicional, escalas de cor. Vamos colocar os menores valores com cores verdes. Então, aqui o menor valor é o do modelo aditivo. Quando a gente coloca o EQM, usando a mesma formatação, o menor valor é o modelo aditivo. Aqui observe que o EPM, os dois valores estão maiores que zero. Então, a gente pode usar a formatação, só nesse caso, que os dois são maiores do que zero, nós podemos usar a formatação parecida. E aí nós temos uma situação interessante. Mudou. Agora, o melhor, o que tem o valor mais próximo de zero, é o multiplicativo. E o EPAM é a mesma coisa. Certo? A gente tem esse resultado. Muito bem. E agora, pessoal? Agora, nós temos, aparentemente, um problema insolúvel, porque temos dois resultados favoráveis ao modelo multiplicativo e dois resultados favoráveis ao modelo aditivo. Bom, como é que decidimos? Na realidade, pessoal, a maioria dos programas que faz análise de séries temporais, ele toma a decisão apenas com base no EPAM, que é considerada a medida mais apropriada para avaliar os erros. Então, nesse caso aqui, observe que tanto o EPAM quanto o EPM do modelo multiplicativo são menores. E a diferença aqui no EAM é pequena, uma diferença de 0,2, 3,52, 3,32. A diferença um pouco maior ocorre no erro quadrático. Então, dessa forma, por aproximação e pelo fato do EPAM do multiplicativo ter dado o menor valor, nós vamos escolher o modelo multiplicativo como mais apropriado para fazer as previsões para o período seguinte, o ano seguinte, que é o ano 2016, os meses de janeiro a fevereiro, que a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, nós vamos utilizar o modelo multiplicativo para a previsão, por causa dessas razões que eu expliquei para vocês. Certo? Então, obrigado e até o próximo vídeo.